Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um mini Serestocast. E no podcast de hoje iremos comentar sobre o novo sucesso do HBO Max aqui, The Last of Us, inspirado no jogo de mesmo nome. Meu nome é Franz. E eu sou o Osmio, e sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos este ou não, dessa vez ambos um mini Serestocast para fazermos comentários rápidos, porém muito necessários sobre The Last of Us, essa série de 9 episódios, como o Franço comentou, baseada no jogo de mesmo nome. Já digo aqui de antemão, Franz, nenhum de nós jogou, né? Sim. Infelizmente, porque é um jogaço. Eu sei algumas informações sobre, o Franz não é uma pessoa de jogos, mas uma coisa que é consenso é que a internet aclamou The Last of Us como a melhor adaptação de um jogo até hoje. Então acho que essa aclamação pública vale de muita coisa. A internet aclamou como a melhor adaptação até hoje? Aclamou, porque sério, Franz, um dia nós falaremos sobre isso. Os fãs de jogos, eles sofrem muito. É bem complicada a adaptação de jogo. Mas vamos falar sobre a série, não é verdade? Não faço parte dessa minoria aí, mas vamos falar sobre a série. Tivemos então esses 9 episódios, inclusive uma curiosidade, seriam 10 episódios, mas originalmente a Ellie não apareceria no primeiro episódio, então a HBO deu uma mexida ali e acabou prolongando algumas coisas. Eu acho que a gente pode concordar que é uma série sobre jornada, né? E que baita jornada que eles tiveram. Tantos personagens que apareceram e infelizmente foram, bem rápido. Alguns casos, felizmente, na verdade, né? Tinha aquela líder maluca de Kansas City, tinha o David, do culto na neve, mas tinham pessoas muito bacanas como Bill e Frank, os irmãos e por aí vai. The Last of Us, ela tem uma estrutura televisiva bem, muito mais antiga do que as séries de hoje em dia. Sim. Né? Não que isso seja ruim, ela tem ali uma estrutura quase episódica, realmente. E eu gostei, sim, explora o road movie, né? Porque sim, ele chegando até o objetivo final. Pessoalmente, o episódio que eu mais gosto talvez seja o episódio 3. Eu acho que pra mim é o melhor. É o que não é focado no... É o mais diferente, eu acho, principal, né? Mas está intrinsecamente relacionado. Você pode falar que é só agenda, é só lacração. Isso já daria pra rebater com muitos argumentos. Mas a série, ela relaciona altamente com a jornada dos protagonistas, que essa história do Bill e do Frank tá sendo contada, e é linda. Sim, inclusive um mini spoiler sobre o jogo, o final deles foi alterado, era uma coisa muito mais melancólica. Isso é muito interessante como The Last of Us humanizou e suavizou algumas arestas que o jogo tinha, né? Deixou essa coisa um pouco mais sutil, um pouco mais suave. Eu acho que foi um acerto muito grande. E outra coisa também algumas vezes eu acho que eles podiam usar um pouco mais o recurso dos zumbis, mas eu acho que a série, de forma geral, usou os infectados de forma muito boa, né? Principalmente ali no episódio final de Kansas City, no episódio 5, onde nós tivemos o super infectado, até esqueci o nome dele, mas ele tem um nome em si. Mas eu acho que, de forma geral, você sentia medo dos infectados, né? Mais do que um zumbi normal, porque qualquer coisinha acabou pra você, né? Eu acho que essa consciência coletiva, o fungo que vai se espalhando, essa construção, essa mitologia toda foi muito bem usada pela série. Eu também achei, foi usada necessária. Até ficou clichê falar, nem é uma frase nova. The Last of Us não é sobre os zumbis, são sobre as pessoas, né? É o novo The Walking Dead, as pessoas falavam isso, né? Mas eu acho que The Walking Dead acabou desgastando um pouco essa nova onda de zumbis. Então acho que The Last of Us consegue passar bem por isso. Consegue, porque realmente, se você pensar em tempo de tela, os infectados têm muito pouco tempo. Sim. De tela. É muito mais sobre as relações humanas dentro de um possível apocalipse, né? E a relação de pai e filha que vai se construindo entre esses personagens, assim, tão interessantes que essa dupla de protagonistas traz. Eles são muito cativantes, mesmo que eles tenham defeitos que a gente vai ver, principalmente do Joel no último episódio. São personagens super interessantes. E é muito interessante acompanhá-los, assim. E vendo eles em várias situações diferentes, né, que por causa da narrativa episódica nos traz, é muito interessante, assim. É uma série que eu não tenho nada a comentar de negativo. Acho uma série muito, muito boa. Eu concordo com você. E aproveitando um ponto que você trouxe, né, sobre os acertos e os erros dos personagens, a Ellie nem tanto. Ela é muito nova ainda, coitada. Teve a questão toda da com a Riley, foi muito triste. Tem mais essa narrativa ela toda. Culpar, né? Não de... Sim, essa é complicada, né? Ela não tem culpa e se culpa. Mas o Joel, isso é muito interessante. Porque é um personagem muito cinzento. Até por ele estar um pouco mais velho, a gente vê uma fase um pouco melhor dele, entre aspas, né? Porque ele continua sendo muito casca-grossa, assim, quando a necessidade chega. Mas pelo que a gente viu do passado dele, pelo que a gente viu de tudo sobre ele, é uma pessoa muito cinzenta, que não teve medo de fazer o necessário pra sobreviver.
e você ter ele assim como um anti-herói, entre aspas, protagonista, é interessante, né? Porque ao mesmo tempo tem uma personagem ali que começa a ver ele como uma figura paterna, ao mesmo tempo que ela vai descobrindo sobre o passado dele, ainda esconde muita coisa. Eu achei muito bacana. É interessante, né? Essas camadas que você não relevou, mostradas sobre ele, porque a gente tem o primeiro episódio que eu acho fantástico, o primeiro episódio. Sim. Principalmente que início, hein? É muito bom. E você coloca ele ali da perda, e no último episódio isso vai ressoar. Você sabe que aquela perda que ele teve da filha, né? Aqui a gente vai falar de spoiler, né? Então acho que a gente pode falar de um episódio já. Como nós temos, né, no último episódio, ele causando ali e fazendo ações bem antiéticas, né, em torno de proteger a Conselho de medicina condena dele, né, a Ellie. Isso tudo tá lá, a base, a explicação tá no primeiro episódio, né? Ele já perdeu uma filha, né? Ele não quer perder outra, então ele vai fazer coisas que a gente não concorda, né? Mesmo que a gente entenda. E por isso que se torna uma ação tão interessante de acompanhar. E ele próprio fala que quase tirou a própria vida pelo luto com a Sarah. Ele também perdeu a Tess. Todos eles tiveram essas mini perdas durante a jornada inteira deles. Ele ficou anos sem ver o irmão dele. Então, apesar de ser uma violência barra pesada, você consegue ver o lado dele. Ao mesmo tempo que eu também via o lado da Marlene, o lado dos vagalumes, né? 20 anos de apocalipse, você não vai querer se apegar a uma esperança, né? Por mais que tantas vidas já foram perdidas, o que seria, entre aspas, só mais uma vida, né? Ela, na posição de líder dos vagalumes, é uma decisão cretina, bem complicada, mas dá pra ver, né? Eu acho que isso que é interessante também da Last of Us. Tirando pessoas muito escrotas, tipo David, etc e tal, até a líder lá de Kansas City, você consegue ver, por mais deturpado que você tenha que olhar, você consegue ver alguma coisa do lado dessas pessoas. E da Fedra, dela, dos vagalumes, das milícias. Melanie Linsky aí, de Yellow Jackets, né? Ela foi uma boa vilã. Dá pra ver ali, né? Ela. Sim. Porque todo o negócio do irmão dela também, né? Ela faz coisas horríveis, né? Mas ela tá fazendo pelo irmão que nem o outro cara que se perdendo com esse nome também tava fazendo. Né? Exato. Então, é complexo toda essa relação. Inclusive, né? The Last of Us ocupando todas as vagas de atores convidados no MDC. Nossa. Porque, como tem essa narrativa episódica, né? Phil Frank, a Melanie Linsky, vários aí poderiam ser que aparecem 2, na verdade, né? Mas ainda entra na cota de convidado. Né? Entra. Nossa, qual da rainha? Rainha? A primeira rainha de The Crown? A Claire Foy? Claire Foy, se prepare. Foi uma cena, né? Então, a Claire Foy se prepara, porque por enquanto o Emma era dela, até The Last of Us chegar, porque, sério, cada episódio trazendo um personagem novo, totalmente único, que somava muito pra história. Isso é um acerto do jogo, pra começar, e um acerto da série também. Mais considerações finais, meu caro Franz, sobre The Last of Us? Considerações finais, eu queria só comentar das atuações que eu realmente acho que são muito boas da dupla protagonista. A Bella Ramsey é uma performer muito boa. Eu acho que consegue trazer ali muito pra uma personagem que poderia ser só ok, né? A Ellie, que é debochada e tal. E principalmente no penúltimo episódio, consegue trazer muito da personagem da Ellie ali por causa da situação. E o Daryl da televisão é o Daryl da televisão, né? Pedro Pascal, estamos vendo ele como pai em várias coisas e tá até pouco ainda. Precisamos demais. Isso é verdade. Pô, e às quartas e aos domingos por um tempo, né? Um curto período. Ele gosta de adotar uns filhos. Isso é verdade. Apocalipses, espaços. Pois é, mas de forma geral, uma série muito boa. Foi uma grande surpresa, The Last of Us. Com certeza deixou os domingos e as semanas, né? Muito mais badalados. E sentiremos falta até a próxima temporada. Exatamente, mas agora podemos substituir nossos domingos daqui a pouco por Succession. Então estamos bem, estamos servidos. HBO sempre ajudando a gente. Mas, de forma geral, foi isso. E o que dizemos, Franz? Você deveria estar maratonando.